Seja muito bem-vindo a este momento de oração e reflexão. Antes de começarmos, eu quero que você acalme o seu coração por alguns instantes. Respire profundamente e lembre-se de uma verdade. Se Deus permitiu que você encontrasse esta oração hoje, é porque Ele deseja falar ao seu coração. Talvez você esteja vivendo um tempo de espera. Você ora, clama, pede uma resposta, mas tudo parece em silêncio. As portas continuam fechadas. Os planos parecem não sair do lugar, e às vezes você até se pergunta: Senhor, o Senhor ainda está comigo? Se esse é o seu momento, permaneça até o final desta oração. Eu creio que Deus renovará a sua esperança e fortalecerá sua fé. Antes de começarmos, escreva aqui nos comentários apenas uma frase: Deus está preparando o meu caminho. Esse será o seu ato de fé diante do Senhor. Enquanto você escreve, também apresente seu pedido de oração. Eu e milhares de pessoas estaremos intercedendo por você. E se esta oração tocar o seu coração, inscreva-se no canal. Todos os dias há uma nova mensagem para fortalecer a sua caminhada com Deus, e você pode ser muito abençoado por permanecer conosco. Agora feche os seus olhos, se puder. Coloque a mão sobre o seu coração e ore comigo. Pai amado e Deus eterno, nós entramos na Tua presença com humildade, reverência e confiança. Tu és o Deus que conhece cada lágrima, antes mesmo que ela caia. Tu és aquele que vê o que ninguém vê, entende o que ninguém consegue compreender e permanece ao nosso lado mesmo, quando o silêncio parece tomar conta de tudo. Senhor, existem pessoas orando comigo agora que já não sabem mais quanto tempo estão esperando por uma resposta. Há corações cansados de lutar, famílias esperando um milagre, pessoas buscando uma porta de emprego, uma cura, a restauração do casamento, a conversão de um filho, uma resposta financeira ou simplesmente um abraço do Senhor. Pai, muitas delas começaram esta oração dizendo que estão fortes, mas somente Tu conheces o peso que carregam escondido dentro da alma. Por isso, nesta hora, nós Te pedimos, visita cada coração com a Tua presença. Que todo sentimento de abandono desapareça. Que toda mentira dizendo que o Senhor esqueceu dos Teus filhos seja quebrada agora, em nome de Jesus. Porque a Tua palavra nos ensina que o Senhor nunca abandona aqueles que esperam em Ti, mesmo quando tudo parece estar em silêncio. Senhor, nesta hora nós entregamos diante do Teu altar toda a ansiedade que tenta dominar o nosso coração. Quantas vezes olhamos para os lados e vemos tantas pessoas avançando, conquistando sonhos, recebendo respostas, enquanto nós permanecemos esperando. Isso machuca, isso gera dúvidas, isso tenta enfraquecer a nossa fé. Mas hoje nós escolhemos confiar em Ti. Pai, ensina-nos que o Teu silêncio nunca significa abandono. Mesmo quando nossos olhos não conseguem enxergar nenhum movimento, o Senhor continua trabalhando. O Deus que move montanhas também trabalha nas raízes invisíveis da nossa vida. Assim como uma semente permanece escondida debaixo da terra antes de florescer, sabemos que o Senhor também está preparando algo que ainda não conseguimos ver. Dá-nos paciência para esperar sem murmurar. Dá-nos sabedoria para não desistirmos antes do tempo determinado. Que ninguém que esteja orando comigo tome decisões precipitadas por causa do medo. Que ninguém abandone um sonho que nasceu no teu coração apenas porque o processo demorou mais do que imaginava. Senhor, fortalece aquele que está cansado, levanta aquele que já perdeu as forças, renova aquele que pensa em desistir de tudo. Talvez exista alguém ouvindo esta oração com lágrimas nos olhos, perguntando todos os dias: até quando, Senhor? Pai, responde esse coração não apenas com palavras, mas com a Tua presença poderosa. Que ele sinta agora uma paz sobrenatural invadindo sua alma. Nós declaramos que a espera não será tempo perdido. Cada dia vivido na Tua presença está construindo algo maior do que podemos imaginar. Cada oração feita em secreto está sendo recolhida diante do Teu trono. Cada lágrima derramada está sendo vista pelo Senhor. Pai, livra-nos da comparação. Livra-nos de olhar para a caminhada dos outros e esquecer dos planos que o Senhor escreveu para nós. O tempo de Deus é perfeito, e aquilo que Ele prepara jamais chega atrasado. Se você acredita que Deus ainda está trabalhando na sua história, escreva agora nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Essa declaração fortalecerá a sua fé
e também alcançará outras pessoas que precisam voltar a acreditar. Continue comigo até o final desta oração. Eu creio que Deus ainda falará profundamente ao seu coração, porque quando buscamos ao Senhor com sinceridade, Ele jamais nos deixa sair da sua presença da mesma maneira que entramos. Pai amado, nós queremos aprender a esperar como os teus servos esperaram. A tua palavra nos mostra que antes da vitória houve preparação, antes da promessa cumprida houve lágrimas, antes da exaltação houve humilhação. E isso nos ensina que o Senhor nunca desperdiça uma estação da nossa vida. Assim como aconteceu com José, também existem pessoas orando agora que carregam sonhos antigos no coração. Sonhos que pareciam ter sido colocados pelo próprio Deus, mas que, ao longo do caminho, encontraram portas fechadas, decepções, injustiças e abandono. Senhor, quantos se sentem como José no poço? Outros se identificam com ele na prisão, pensando que tudo terminou. Mas nós sabemos que, mesmo dentro daquela prisão, o Senhor continuava escrevendo a história do teu servo. Por isso, nesta hora, nós declaramos que nenhuma prisão será eterna, nenhuma dor terá a última palavra, nenhuma injustiça será maior do que o propósito que o Senhor estabeleceu para os teus filhos. Deus, fortalece quem está quase desistindo. Sustenta quem já não encontra forças para continuar. Renova a esperança daquele que acredita que perdeu tempo demais. Que cada pessoa compreenda que o Senhor não está apenas preparando a bênção, mas preparando também quem irá recebê-la. Porque uma grande promessa exige um coração fortalecido, humilde e completamente dependente de Ti. Pai, tira de nós toda a pressa. Quantas vezes queremos correr diante do Teu relógio? Quantas vezes queremos respostas imediatas, enquanto o Senhor trabalha em profundidade dentro do nosso coração? Ensina-nos a descansar em Ti. Ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos o processo. Que possamos dizer todos os dias: Senhor, eu não compreendo tudo, mas eu escolho confiar. Neste momento, visita especialmente aqueles que estão enfrentando noites difíceis. Pessoas que choram escondidas, que sorriem durante o dia, mas se quebram quando ficam sozinhas. Abraça esses corações, Senhor. Que eles sintam agora o conforto do Espírito Santo envolvendo suas vidas. Se esta oração está falando com você, aproveite este momento para compartilhar este vídeo com alguém que também esteja vivendo um tempo de espera. Talvez Deus queira usar você como instrumento para renovar a esperança de outra pessoa. E permaneça comigo. Ainda vamos apresentar diante de Deus as maiores batalhas da sua vida. E eu creio que o Senhor continuará ministrando poderosamente ao seu coração. Pai amado, existe algo que somente o Senhor consegue fazer: acalmar um coração enquanto a tempestade ainda está acontecendo. E é exatamente isso que nós te pedimos agora. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado. Talvez a resposta ainda não tenha chegado. Talvez a porta continue fechada. Mas nós não queremos depender apenas daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Queremos depender da Tua presença. Senhor, ensina-nos a caminhar pela fé e não pelas circunstâncias. Quando o medo disser que nada vai acontecer, lembra-nos das Tuas promessas. Quando o desânimo tentar dominar os nossos pensamentos, faz-nos recordar que o Senhor nunca perdeu o controle de nenhuma história. Pai, quantas vezes o inimigo tenta nos convencer de que estamos sozinhos? Ele sopra palavras de derrota, faz parecer que as nossas orações não passam do teto, tenta roubar a esperança que um dia tivemos. Mas hoje nós rejeitamos toda mentira e declaramos que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando não conseguimos perceber. Que o Teu Espírito Santo visite agora cada pessoa que está orando conosco. Passeia pelos lares, toca nas famílias, restaura relacionamentos quebrados, fortalece casamentos, aproxima pais e filhos, consola quem perdeu alguém querido e levanta aqueles que já não conseguem mais acreditar em dias melhores. Nós entregamos diante de Ti toda a preocupação com o amanhã. O futuro pertence ao Senhor. Os nossos dias pertencem ao Senhor. Os nossos sonhos pertencem ao Senhor. E por isso, escolhemos descansar em Tuas mãos. Se você sente que Deus está falando com o seu coração neste momento, escreva nos comentários: Eu descanso nos planos de Deus. Essa simples declaração pode fortalecer não apenas a sua fé, mas também a de alguém que está lendo os comentários
e precisava de uma palavra de esperança. E permaneça até o final desta oração. Eu creio que Deus ainda preparou algo especial para o seu coração nos próximos minutos. Senhor, nós também colocamos diante de Ti os sonhos que parecem distantes demais. Existem pessoas que começaram este ano acreditando que viveriam grandes respostas, mas os meses passaram e elas sentem que nada mudou. Algumas até pensam que chegaram tarde demais, que perderam oportunidades ou que já não há mais esperança. Mas a Tua palavra nos mostra que o Senhor nunca chega atrasado. O Teu tempo é perfeito. O que para nós parece demora, para Ti é preparação. O que para nós parece silêncio, para Ti é trabalho invisível. O que para nós parece fim, muitas vezes é apenas o começo de uma nova etapa. Pai, livra-nos de querer apressar aquilo que o Senhor ainda está formando. Não permita que a ansiedade destrua aquilo que a paciência poderia construir. Dá-nos um coração obediente, humilde e perseverante, capaz de confiar mesmo sem entender todos os caminhos. Que possamos aprender a celebrar pequenas vitórias enquanto aguardamos os grandes milagres. Que possamos reconhecer a Tua mão nas coisas simples do dia a dia, porque sabemos que o Senhor está presente tanto nos grandes acontecimentos quanto nos pequenos detalhes da nossa caminhada. Visita agora aquela pessoa que está completamente cansada. Talvez ela tenha chegado até esta oração sem forças para continuar. Talvez esteja lutando em silêncio, escondendo a dor de todos ao seu redor. Senhor, abraça esse coração. Derrama uma paz que excede todo o entendimento e renova completamente as suas forças. Nós declaramos que o desânimo não vencerá, a tristeza não dominará, o medo não terá a última palavra. O Senhor continuará sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente em todos os momentos. Se esta oração está renovando a sua esperança, aproveite para enviá-la a alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Talvez Deus queira alcançar outra vida através da sua atitude de compartilhar. E continue comigo. Ainda vamos apresentar diante do Senhor os desejos mais profundos do coração e clamar para que a vontade dele se cumpra sobre cada família que está orando conosco. Pai querido, nesta hora nós entregamos diante do teu altar aquilo que ninguém conhece. Existem batalhas que nem os familiares sabem. Existem lágrimas derramadas durante a madrugada, perguntas feitas em silêncio e dores escondidas atrás de um sorriso. Mas nada disso está oculto diante dos teus olhos. O Senhor conhece cada pensamento antes mesmo que ele seja formado. Conhece os medos que tentamos esconder, as preocupações que carregamos diariamente e as feridas que ainda não cicatrizaram. Por isso, hoje abrimos completamente o nosso coração diante da Tua presença. Senhor, entra onde ninguém consegue entrar. Visita a mente daquele que está sendo consumido pela ansiedade. Acalma o coração de quem vive preocupado com o futuro. Traz descanso para quem já não consegue dormir em paz. Que toda inquietação seja substituída pela certeza de que o Senhor continua governando todas as coisas. Nós repreendemos, em nome de Jesus, todo espírito de medo, desânimo, fracasso e desesperança. Declaramos que somente a Tua voz terá autoridade sobre a nossa vida. Não aceitaremos as mentiras que dizem que acabou, que não há solução ou que o Senhor nos abandonou. Pai, enche-nos com o Teu Espírito Santo, que a Tua presença ocupe cada espaço vazio da nossa alma. Onde havia tristeza, faz nascer alegria. Onde havia fraqueza, derrama força. Onde havia dúvida, estabelece uma fé inabalável. Ajuda-nos a lembrar que nenhuma oração feita com sinceridade é ignorada pelo Senhor. Mesmo quando a resposta demora, o céu continua trabalhando. Mesmo quando não enxergamos o caminho, Tu já preparaste cada passo que daremos. Se neste momento você sente a presença de Deus, escreva nos comentários: O Senhor está fortalecendo a minha fé. Seu testemunho pode renovar a esperança de alguém que está orando junto com você. E permaneça até o final. Ainda vamos consagrar os seus sonhos, a sua casa e a sua família ao Senhor, crendo que grandes milagres acontecerão no tempo perfeito de Deus. Deus amado, quando olhamos para a história dos teus servos, percebemos que ninguém chegou ao destino sem antes atravessar um processo. Abraão precisou caminhar sem conhecer o lugar para onde seria levado. Moisés passou anos no deserto antes de libertar um povo. Davi recebeu a promessa do reino, mas aprendeu primeiro a confiar em cavernas.
Nada foi por acaso. Da mesma forma, acreditamos que a nossa caminhada também está sendo conduzida pelas tuas mãos. Ainda que existam dias difíceis, sabemos que nenhum detalhe foge ao teu controle. Aquilo que hoje parece confuso será compreendido no tempo certo. Olha para quem perdeu a motivação de continuar orando. Depois de tantas tentativas, alguns já não encontram palavras. Apenas suspiram, choram ou permanecem em silêncio. Mas até esse silêncio é entendido pelo teu espírito. Tu conheces intenções que nem conseguimos expressar. Por isso, reacende a esperança dentro de cada pessoa que participa desta oração. Onde houver cansaço, derrama renovação. Onde existir culpa, libera perdão. Onde houver incerteza, concede direção. Que a confiança volte a florescer, não porque tudo mudou de repente, mas porque a tua presença traz segurança em qualquer circunstância. Também te apresentamos as decisões que precisarão ser tomadas nos próximos dias. Não permita as escolhas movidas pelo medo ou pela impulsividade. Fecha os caminhos que possam nos afastar da tua vontade e abre somente aqueles que foram preparados por ti. Se esta mensagem encontrou exatamente o momento que você está vivendo, escreva nos comentários: Deus está guiando os meus passos. Sua declaração pode alcançar alguém que precisava lembrar que Deus ainda conduz cada detalhe da nossa história. Meu Deus, há momentos em que a espera parece longa demais. Os dias passam, as semanas se acumulam e a sensação é de que nada mudou. Mesmo assim, escolhemos permanecer firmes, porque sabemos que a fidelidade do Senhor não depende daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Lembramos de Ana, que durante tantos anos derramou lágrimas diante do altar. Muitos viam apenas o sofrimento, mas tu enxergavas uma mãe que daria à luz um profeta. Enquanto ela orava, o Senhor já escrevia um futuro que transformaria a história de Israel. Da mesma maneira, acreditamos que cada pessoa, unida a esta oração, está sendo preparada para viver algo que ainda não consegue imaginar. O tempo de espera não diminui o teu poder. Pelo contrário, revela que os teus planos são maiores do que a nossa compreensão. Por isso, pedimos que a esperança volte a ocupar o lugar onde o desânimo tentou se instalar. Que a confiança vença a insegurança. Que a paz seja mais forte do que a ansiedade. Ensina-nos a descansar na certeza de que tudo acontece conforme a tua perfeita vontade. Olha também para aqueles que carregam um peso silencioso. Há quem esteja preocupado com as contas, com a saúde, com os filhos, com o casamento ou com o futuro. Existem pessoas que chegam ao fim do dia completamente esgotadas, mas continuam acreditando que o Senhor abrirá um caminho onde ninguém consegue enxergar saída. Fortalece essas vidas. Renova as forças de quem está cansado de lutar. Faz nascer uma coragem nova para enfrentar mais um dia, lembrando que nenhuma batalha dura para sempre quando colocamos a nossa confiança em tuas mãos. Se esta oração está fortalecendo você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa renovar a esperança. Às vezes, uma única mensagem enviada no momento certo pode mudar completamente o dia de uma pessoa. E permaneça conosco. Nos próximos minutos, vamos clamar para que Deus transforme a espera em testemunho, porque aquele que começou a boa obra também é poderoso para completá-la. Deus de toda esperança, muitas vezes imaginamos que o teu agir será imediato, mas a tua palavra nos ensina que cada promessa possui um tempo determinado. Quando olhamos para os discípulos, percebemos que eles também enfrentaram medo, dúvidas e momentos em que pareciam não compreender os teus planos. Ainda assim, nenhum deles foi abandonado. Que essa verdade fortaleça quem está orando agora. Quando surgirem pensamentos dizendo que nada vai mudar, lembra-nos de que a última palavra sempre pertence ao Senhor. O que hoje parece impossível continua sendo pequeno diante do teu poder. Olha para as famílias representadas nesta oração. Visita cada lar com a tua paz. Onde houver discussões constantes, derrama reconciliação. Onde o amor foi enfraquecido pelas dificuldades da vida, reacende o desejo de recomeçar. Que pais e filhos encontrem novamente o caminho do diálogo, que casamentos sejam restaurados e que a união volte a fazer parte desses lares. Também colocamos diante de ti aqueles que procuram uma oportunidade. Alguns aguardam um emprego, outros desejam abrir um negócio, terminar os estudos ou realizar um projeto que carregam há anos. Conduz cada passo,
fecha as portas que trariam sofrimento e abre aquelas que fazem parte do propósito preparado para cada vida. Livra-nos da comparação. O caminho que preparaste para nós não precisa ser igual ao de ninguém. Dá-nos contentamento para viver um dia de cada vez, sem perder de vista a esperança que colocaste em nosso interior. Enquanto caminhamos, ajuda-nos a reconhecer as pequenas demonstrações do teu cuidado. Um livramento, uma resposta inesperada, uma palavra de encorajamento, ou até mesmo esta oração, podem ser sinais de que o Senhor continua conduzindo tudo com amor e sabedoria. Se você conhece alguém que está enfrentando um tempo difícil, envie esta oração para essa pessoa. Deus costuma usar gestos simples para alcançar vidas e renovar forças. Continue comigo até o final. Ainda vamos entregar os sonhos que parecem impossíveis e pedir que o Senhor transforme lágrimas em testemunhos, porque para Ele não existe situação sem solução. Deus amado, existe uma promessa que conforta a nossa alma. O Senhor faz novas todas as coisas. É essa esperança que nos mantém de pé quando a caminhada parece longa e as respostas ainda não chegaram. Não caminhamos sustentados pelas circunstâncias, mas pela certeza de que Tu permaneces fiel em todo o tempo. Lembramos de Bartimeu, que permaneceu à beira do caminho durante tantos dias. Muitos tentaram fazê-lo calar, mas ele decidiu clamar ainda mais alto. Quando todos enxergavam apenas um homem sem perspectivas, Jesus viu alguém que não havia desistido de acreditar. Em um único encontro, a vida dele foi completamente transformada. Que a mesma perseverança habite em nós. Não permitas que o desânimo silencie a nossa fé. Ainda que existam vozes dizendo que não vale mais a pena lutar, ajuda-nos a continuar buscando a Tua presença, certos de que o Teu tempo é sempre perfeito. Olha para quem precisa de um recomeço. Alguns desejam restaurar a própria família. Outros carregam o sonho de voltar a sorrir depois de uma perda, de vencer uma enfermidade, de encontrar estabilidade ou simplesmente de recuperar a paz que um dia tiveram. Recebe cada pedido apresentado em silêncio e conduz essas vidas pelo caminho preparado desde o princípio. Livra-nos da impaciência, que não tentemos abrir portas que ainda permanecem fechadas pela Tua sabedoria. Dá-nos discernimento para reconhecer a direção correta e coragem para permanecer fiéis enquanto o processo continua. Também queremos agradecer pelas pequenas vitórias que muitas vezes passam despercebidas. Obrigado pelo alimento, pela proteção, pelas pessoas que colocaste ao nosso lado e por cada livramento que nem chegamos a conhecer. Um coração agradecido aprende a enxergar o Teu cuidado até nos detalhes mais simples. Se esta oração tem fortalecido a sua caminhada, escreva nos comentários. Eu não vou desistir. Sua mensagem pode inspirar alguém que estava pensando em abandonar a fé. Permaneça conosco. Ainda vamos entregar diante de Deus aquilo que parece impossível aos olhos humanos, crendo que Ele continua realizando milagres no tempo certo. Meu Deus, enquanto esta oração continua, acreditamos que o Teu Espírito está alcançando pessoas em diferentes lugares. Alguns oram de casa, outros estão no trabalho, no hospital, dentro de um carro, ou até sem conseguir conter as lágrimas. Não importa onde estejam, a Tua presença é capaz de alcançar cada vida. Assim como Jesus entrou na casa de Jairo, quando todos acreditavam que não havia mais esperança, entra também nos ambientes representados nesta oração. Onde existe tristeza, faz nascer consolo. Onde reina o desânimo, derrama novo ânimo. Onde há confusão, estabelece a Tua paz. Existem situações que parecem impossíveis aos olhos humanos. Diagnósticos preocupantes, dívidas acumuladas, relacionamentos desgastados e portas que permanecem fechadas há muito tempo. Ainda assim, escolhemos lembrar que não existem limites para o Teu poder. Aquilo que parece definitivo para nós pode ser apenas o início de um grande testemunho. Ajuda-nos a não perder a confiança por causa da demora. Muitas vezes queremos compreender todos os detalhes do caminho, mas Tu nos convidas apenas a dar o próximo passo. Que a nossa segurança esteja na Tua direção e não nas circunstâncias. Ensina-nos também a cultivar um coração cheio de gratidão. Mesmo durante a espera, sempre existem motivos para agradecer. Obrigado pelo fôlego de vida, pela oportunidade de recomeçar a cada manhã e pela certeza de que nunca caminhamos sozinhos.
Quando aprendemos a reconhecer o teu cuidado nas pequenas coisas, fortalecemos a nossa fé para receber aquilo que ainda está por vir. Abençoa cada família representada aqui. Guarda as crianças, fortalece os idosos, sustenta os que trabalham, consola quem enfrenta o luto e visita aqueles que precisam de uma resposta urgente. Que todos experimentem a tua bondade de maneira especial. Se esta oração trouxe paz ao seu coração, deixe o seu amém nos comentários. É uma forma simples de testemunhar que você continua confiando na fidelidade de Deus. E continue até o final. Ainda vamos consagrar o futuro ao Senhor, entregando nossos sonhos e descansando na certeza de que Ele prepara sempre o melhor para aqueles que permanecem firmes em sua presença. Chegamos ao final desta oração, mas eu acredito que este não é o fim do que Deus começou a fazer na sua vida. Pelo contrário, pode ser o início de uma nova caminhada de fé, confiança e esperança. Antes de encerrarmos, entregue mais uma vez tudo o que pesa sobre os seus ombros. Não carregue sozinho aquilo que Deus nunca pediu que você carregasse. Coloque diante dele os seus sonhos, as suas preocupações, a sua família, o seu trabalho, a sua saúde e cada projeto que ainda vive apenas no seu coração. Ao terminar esta oração, você se levante diferente de como começou. Que a paz ocupe o lugar da ansiedade. Que a esperança substitua o desânimo. Que a confiança seja maior do que o medo. E que, ao olhar para os próximos dias, você consiga lembrar desta verdade. Deus continua escrevendo cada capítulo da sua história. Abençoa, Senhor, cada pessoa que permaneceu até este momento. Derrama proteção sobre a sua casa, fortalece a sua família, guarda os seus caminhos e concede sabedoria para cada decisão. Que nunca falte o pão sobre a mesa, que nunca falte saúde, que nunca falte fé para continuar acreditando, mesmo quando o caminho parecer longo. Nós entregamos o nosso passado à tua misericórdia, o presente aos teus cuidados e o futuro às tuas mãos, porque sabemos que não existe lugar mais seguro do que permanecer na tua vontade. Recebe a nossa gratidão por tudo o que já fizeste, por aquilo que estás realizando em silêncio e por todas as bênçãos que ainda veremos. Cremos que o melhor tempo não ficou para trás, mas está sendo preparado por ti. Nós oramos com fé, confiando no poder do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Amém. Se esta oração fortaleceu a sua fé, escreva nos comentários. Eu creio que Deus está preparando o melhor para mim. Quero ler o seu testemunho e saber de qual cidade você está acompanhando esta oração. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por um tempo de espera. Talvez Deus queira usar justamente você para levar esperança a esse coração. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Que a paz de Cristo permaneça com você hoje, amanhã e sempre. Até a nossa próxima oração. Amém.